Curso Básico de Espiritismo, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FES. Olá, seja muito bem-vindo aos nossos estudos sobre o Espiritismo. E agora a gente vai dar início ao nosso livro Curso Básico de Espiritismo. Então, nós tivemos o livro Curso Preparatório, né, de Espiritismo, e agora nós temos dois livros que são o livro de Curso Básico do Espiritismo. Tem o primeiro e o segundo livro. Então, esse é o nosso primeiro livro do Curso Básico de Espiritismo, da série, né, dos 5 livros que a gente vai estudar aqui. Esse livro, o Curso Básico de Espiritismo, né, o 1 e o 2, ele estuda o Livro dos Espíritos, né? A base dele é o Livro dos Espíritos. Então, ele também é dividido em aulas. Nós temos 24 aulas também, como o anterior, só que este nós temos, cada aula ela é dividida em 3 partes, basicamente. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada tema em cada aula. E o ideal é que você leia também o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele é a base, né? A introdução, né, do Livro dos Espíritos diz: o Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central, e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina, examinando em relação às demais obras de Kardec que completam a codificação. Nós verificamos, né, que essa obra ela é muito importante, né? Então, também abarca alguns conteúdos, né, do Livro dos Médiuns, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, né? A gente vai falar um pouquinho aqui de cada um desses livros. Mas a nossa base aqui vai ser o Livro dos Espíritos. Se você nunca leu o Livro dos Espíritos, eu recomendo que você leia com paciência, porque são muitas perguntas, e muitas perguntas que podem surgir algumas dúvidas, e se você frequenta algum centro espírita, você pode tirar as suas dúvidas nesse local, que é o local mais adequado para isso, né? E aqui a gente vai fazer um estudo sobre este livro, também com outras bibliografias complementares da doutrina espírita, mas lembrando também que os livros chamam curso preparatório, né? Porque, na verdade, são livros do curso do Espiritismo e da mediunidade, né? Mas esse não é um curso, são áudios que não vão te trazer nenhuma formação, são simplesmente para que a gente consiga estudar e saber um pouco mais sobre a doutrina, ok? Então, nós vamos dar início às nossas aulas, aos áudios de aulas do nosso primeiro livro sobre o Livro dos Espíritos. Esta aula ela é dividida em 3 partes, então são 3 temas diferentes, e nós vamos falando aos poucos, porque é bastante conteúdo. Esse livro é baseado no Livro dos Espíritos. Então, o primeiro tema desta primeira aula é o Espiritismo, antecedentes da codificação. Os fenômenos espíritas datam desde as mais remotas épocas da antiguidade e estão disseminados no tempo e no espaço. Estão presentes tanto entre os povos mais selvagens quanto entre os homens civilizados, muito embora, em algumas épocas, tais fenômenos tivessem uma presença mais acentuada, assumindo inclusive um caráter mais definido, como o que pronunciando a eclosão de um novo ciclo para a humanidade. Os traços de interferência dos espíritos ocorridos desde as origens do homem diferem dos antecedentes do espiritismo.
Porque, enquanto aqueles se apresentaram como casos esporádicos, estes últimos têm as características de uma invasão espiritual organizada, com um determinado objetivo: preparar ambiente para o advento da terceira revelação. A época que costuma se fixar como marco inicial da história do Espiritismo é o fenômeno das mesas girantes, na França, paralelamente aos fenômenos produzidos a partir do dia 31 de março de 1848, no vilarejo de Hydesville, em Rochester, nos Estados Unidos, por intermédio das irmãs Fox. Precursores do Espiritismo. Swedenborg. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Emanuel Swedenborg é considerado um dos pioneiros a anteceder a invasão dos espíritos no mundo físico. Não é por ter sido um médium vidente de grande potencialidade, mas também pela verdadeira antevisão dos princípios básicos da doutrina espírita, em que se constituiu sua teologia. Era dotado da chamada vidência à distância, na qual a alma emancipa-se do corpo e vai buscar informações à distância, voltando com as notícias do que se passou nesses lugares. Ele afirmou a pluralidade dos mundos habitados e a inexistência de penas eternas, bem como outros postulados semelhantes aos da doutrina espírita. Para ele, anjos e demônios eram seres humanos que haviam vivido na Terra, respectivamente espíritos altamente evoluídos e espíritos retardatários, embora os acontecimentos mediúnicos vividos por Emanuel Swedenborg fossem fatos isolados dentro da sua época. Eram, contudo, indício de forças latentes que estavam por eclodir em futuro bem próximo. Irving. Entre 1830 e 1833, nova experiência psíquica ocorre, desta vez com Edward Irving e com membros de sua igreja escocesa. Pastor protestante, grande estudioso bíblico, desenvolveu, num grupo fechado, estudos que levaram a manifestações internas. Em 1831, ocorreu o boato que membros da congregação tinham sido tomados de maneira estranha, em suas próprias residências, e durante uma própria celebração, o culto foi interrompido por gritos de um possesso. Nestes fenômenos, há sinais de verdadeira força psíquica atuando no mundo material. O outro tema é os Shakers. Além desses incidentes isolados da igreja de Irving, houve uma outra manifestação psíquica naqueles dias. Foi o desabrochar de fenômenos espíritas na comunidade dos Shakers, nos Estados Unidos. Os fenômenos se iniciaram com costumeiros sinais de aviso seguidos pela obsessão de quando em vez de quase toda a comunidade. Os principais visitantes eram espíritos de índios, peles vermelhas, que vinham em grupo como uma tribo. Os Shakers contavam com um homem de notável inteligência chamado F.W. Evans, que, juntamente com seus companheiros, depois da primeira perturbação física e mental causada pela irrupção daqueles espíritos, puseram-se a estudar o que aquilo realmente significava. Chegaram então à conclusão inesperada de que os índios não tinham vindo ensinar, mas sim aprender. Durante 7 anos, as visitas continuaram. Quando os espíritos os deixaram, disseram que iam, mas voltariam, e que quando voltassem, invadiriam o mundo tanto nas choupanas quanto nos palácios. Foi justamente 4 anos após que começaram as batidas de Hydesville. O episódio da manifestação dos Shakers é um elo distinto entre o trabalho pioneiro de Swedenborg e o período de Davis e das irmãs Fox. Então agora a gente vai falar de Andrew Jackson Davis.
Nascido em 1826, tinha somente a escola primária, mas naquela criatura mirrada dormiam estranhas forças espirituais. Era portador de clarividência, mas também ouvia vozes que lhe davam bons conselhos. Antes dos 20 anos, já tinha escrito um dos livros mais profundos e originais de filosofia produzidos até então. Isto era uma prova clara que nada tinha vindo dele mesmo, e de que não passava de um canal através do qual fluía o conhecimento daquele vasto reservatório espiritual. As observações de Davis não se limitavam aos que estavam em sua presença, pois sua alma podia emancipar-se pela ação magnética. Nesta fase inicial, Davis não se recordava do que via em transe, mas tudo ficava registrado em seu subconsciente, e mais tarde recuperava com clareza. No seu livro Princípio da Natureza, prevê o aparecimento do Espiritismo como doutrina e prática mediúnica. A sua importância reside no fato de que com ele começou-se a preparar o terreno para a eclosão da doutrina espírita. E por fim, a família Fox. Hydesville é um vilarejo próximo à cidade de Rochester, no condado de Wayne, no estado de Nova York, Estados Unidos. É considerado como o berço do novo espiritualismo, ou seja, o espiritismo dos povos de língua inglesa. Numa casa humilde, alugada em 11 de dezembro de 1847, vivia a família protestante composta de John Fox, sua mulher Margaret e suas filhas menores, Margaret, de 14 anos, e Catherine, que é a Kate, de 11 anos. Em 1848, foram surpreendidos por barulhos de arranhaduras e estes se intensificavam à medida que o tempo passava e as crianças se assustavam de tal maneira que não queriam mais dormir sozinhas. Finalmente, no dia 31 de março de 1848, houve grande invasão de sons e Kate resolveu desafiar o mistério, travando um diálogo através de palmas. Cada palma de Kate era dada a resposta com pancada correspondente. A menina então perguntou se as pancadas estavam vindas de um espírito. Se fosse, deveria dar 2 batidas. A resposta foi afirmativa. Estabeleceu-se assim, nesse dia, a telegrafia espiritual. Um vizinho dos Fox, de nome Deussler, usando o alfabeto para obter respostas mais rápidas, consegue saber que ali houvera um crime. Entretanto, este episódio não teve como finalidade a punição do culpado, pois a finalidade desses fenômenos era convencer a todos da imortalidade da alma. Grande número de adeptos da nova crença fizeram realizar em Rochester a primeira reunião pública para investigar a veracidade dos fenômenos. Figuras notáveis dos Estados Unidos reconheceram sua autenticidade. O episódio das irmãs Fox teve uma reação grande devido à intolerância religiosa do meio em que aconteceram tais fenômenos. Mas é preciso admitir a envergadura moral do casal Fox, que, embora renegados pela igreja a que pertenciam, preferiam renunciar a negar os fenômenos espíritas, ou a abdicar da verdade de que foram testemunhas. Então, essas foram as pessoas que iniciaram, né, a falar sobre o espiritismo. E daí veio também as mesas girantes. A publicidade que se formou em torno das irmãs Fox teve também o mérito de chamar a atenção para o grande número de médiuns que começaram a sair do anonimato e a revelar as suas faculdades estimulados pelos acontecimentos de Hydesville. Ocorreu assim, paulatinamente, a anunciada invasão dos espíritos que se manifestavam em toda parte, pelos mais diferentes médiuns. Foi em fins de 1850 que os próprios espíritos sugeriram a nova maneira de se comunicarem, em substituição
ao processo moroso das pancadas. Estes fatos apresentados aos olhos de pesquisadores honestos sugeriam, de forma drástica e inquestionável, a existência do espírito. Mas as respostas dos espíritos às perguntas frívolas dos participantes, movidos mais pela curiosidade do desconhecido, passaram a constituir motivo de grande interesse, mesmo porque as mesas moviam-se em todos os sentidos, giravam vertiginosamente ou se elevavam no ar, alcançando o teto, produzindo os mais variados movimentos. Daí em diante, as mesas girantes passaram a constituir a grande atração nos salões da sociedade parisiense, como se tais fenômenos fossem meros passatempos. Na verdade, era uma determinação do alto, despertando consciências para a imortalidade da alma e para o recebimento do Consolador prometido por Jesus há muitos séculos e consubstanciado no Espiritismo, que logo seria codificado, pois os tempos eram chegados. E então a gente começa a falar do advento da doutrina espírita. Hippolyte Léon Denisard Rivail, aos 50 anos, era um nome respeitado na França, portador de inúmeras qualidades morais e intelectuais. Era grande estudioso dos fenômenos psíquicos, interessando-se de modo especial pelo estudo do magnetismo. Ouvira falar das mesas girantes e atribuiu estes fenômenos ao magnetismo, impregnando as mesas daí seus movimentos. Tendo conhecimento da existência de algo inteligente por detrás, admite a hipótese da atuação do mundo espiritual. Resolve, então, verificar a procedência dos fatos. E assim, ano após ano, o professor Rivail trabalha metodicamente na elaboração da doutrina espírita. Allan Kardec é o nome que adotou como codificador da doutrina espírita. Com a expansão da codificação espírita, os fenômenos mediúnicos já não despertam a mesma curiosidade de outrora, pelo menos com o mesmo ímpeto. A atenção volta-se atualmente para outro objetivo transcendental, a necessidade de elevação moral. Assim, ultrapassada a fase inicial da fenomenologia, abertos os caminhos deixados pelos precursores, pode o homem atual iniciar um novo capítulo de cunho moralizante, guiado pelos espíritos que o assistem através das possibilidades tecnológicas, das batidas e das mesas girantes à transcomunicação instrumental. Assim, dos estudos sistemáticos desses fenômenos surgiu toda a filosofia fundamentada nos princípios cristãos. Então, nesta primeira parte, o que a gente vê é o princípio do espiritismo. Na verdade, hoje em dia, a gente não trabalha com esse tipo de comunicação, né? Com batidas na cadeira, com batidas com palmas, né? Com letras. Isso foi para o início do espiritismo. Isso foi para mostrar para as pessoas que alguns fenômenos espirituais aconteciam. Foi para provar que existiam espíritos e que eles estavam em toda parte. Então, por isso aconteciam os fenômenos das mesas girantes. Não era para se tornar um espetáculo, mas era para que as pessoas acreditassem e vissem que este fenômeno existia, que existiam espíritos e eles estavam ali querendo se comunicar de alguma forma. Então, esse foi o princípio do espiritismo. Eles precisavam mostrar-se, eles precisavam se manifestar para que as pessoas começassem a existir, que o espírito, começassem a aceitar que o espírito existia. Então, a segunda parte dessa primeira aula fala sobre o espiritismo e o espiritualismo. O Livro dos Espíritos, obra essencial da doutrina espírita e conteúdo fundamental deste curso, apresenta-se inicialmente sob o título Filosofia Espiritualista.
Importa, assim, inicialmente, questionar qual a relação entre espiritismo e o espiritualismo e por que apresenta-se como filosofia. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, houve por bem criar os vocábulos espiritismo e espírita, distintos de espiritualismo e espiritual, para maior clareza e precisão de conceitos. Por espiritualismo, entende-se a doutrina filosófica, estudo o qual o espírito constitui a substância de toda a realidade e que tem por base a existência de Deus e da alma. Efetivamente, o espiritualismo opõe-se ao materialismo, para o qual a única substância existente é a matéria. Sob este aspecto, a doutrina espírita está plenamente identificada ao espiritualismo, enquanto gênero a qual pertence, mas quanto à especificidade, vai mais além na medida em que acrescenta-lhe os seguintes princípios básicos. 1. Possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. 2. Pluralidade das existências. 3. Pré-existência e imortalidade da alma. 4. Justiça natural. As penas e recompensas nada mais são que consequência natural de ações praticadas. E 5. Progresso infinito do espírito. Então, com generalidade, portanto, o Livro dos Espíritos representa uma das fases do espiritualismo, mas com especificidade contém a doutrina espírita. Essa razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Então, nós temos que ver que o espiritismo ele veio para nos ensinar uma nova filosofia, né? Uma nova filosofia de vida, uma nova ciência, uma nova religião. Então, nós somos espiritualistas, sim, porque nós cremos em espíritos. Então, se nós fôssemos materialistas, nós íamos crer que somente existisse a matéria. Então, o espiritismo está dentro do espiritualismo, né? E o espiritismo surgiu porque nós cremos além da pluralidade das existências, né? Na comunicação com os espíritos. Então, a terceira parte vai falar exatamente do que eu acabei de falar, que o espiritismo é filosofia, ciência e religião. Embora represente uma face do espiritualismo, cumpre esclarecer que o espiritismo difere de toda e qualquer ramificação espiritualista religiosa, na medida em que não possui dogmas propriamente ditos, mas antes fundamenta-se na razão e nos fatos. Sob este aspecto, o espiritismo é considerado uma doutrina tríplice, pois sua estrutura consiste em ciência, filosofia e religião. Ciência, pois possui como fundamento a parte experimental, ou seja, ideias organizadas sistematicamente a partir dos fatos, dos fenômenos mediúnicos, das manifestações em geral. Para tanto, emprega efetivamente o método experimental. Filosofia, pois sua técnica abrange essencialmente objetos de conhecimento que estão além da experiência sensível, qual a existência de Deus, os princípios constitutivos do universo, causas primárias, as leis morais e outros. Para tanto, constitui como um instrumento seguro o método racional. E religião, na medida em que o seu fim último consiste na restauração do Evangelho e na prática dos princípios cristãos. Importa, porém, considerar que, embora de essência religiosa, o espiritismo não se vale de formalismos exteriores, de práticas sagradas, rituais ou técnicas coletivas, mas a busca de religiosidade dá-se na intimidade afetiva de cada um, a partir de uma atitude interior consciente. Esses três aspectos encontram-se bem definidos na codificação de Allan Kardec, respectivamente, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo.
Em seus aspectos científicos e filosóficos, a doutrina será sempre um campo de investigação humanas. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, restabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, essa parte é também do Livro dos Espíritos, né? Por quê? Porque nos explica que, apesar de ter um fundo religioso, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, é um livro que nós falamos da parte moral, né, das leis morais. É o que nós mais trabalhamos no Espiritismo, é o que nós mais prezamos no Espiritismo. A parte da ciência, porque houve todo um estudo para essa fundamentação, para essas experimentações que tiveram. E a religião é porque nós seguimos o cristianismo, né? Nós seguimos os ensinos de Jesus Cristo. E, como ele diz, nós não temos nenhum ritual. Os centros espíritas, basicamente, eles trabalham com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou com alguns ensinamentos do Evangelho, com palestras, cujos temas são voltados ao Espiritismo, né? Com estudos de livros e também com os passes, né? Do qual a gente não tem nenhum ritual, né? Não tem que fazer nada mecânico dentro de uma casa espírita, por exemplo, né? Então, o que classifica como religião é porque nós seguimos os passos de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, como toda religião cristã. Embora muitas pessoas que não estudam o Espiritismo, não consideram o Espiritismo uma religião cristã, porque não sabem que os nossos princípios, né, o princípio espírita, é seguir os passos de Jesus, os exemplos de Jesus, e dali também a gente estuda, tira todas as leis morais, né, do qual a gente precisa seguir e viver no nosso dia a dia. Como eu disse no estudo do primeiro livro, e repito, não adianta nós só estudarmos os livros, só estudarmos a codificação, só frequentarmos os centros espíritas. Nós precisamos praticar dia a dia todos esses ensinamentos e praticar na nossa casa, no nosso trabalho, nos locais onde nós estamos e não só dentro do centro. Então, né, Jesus foi um exemplo para nós, nós precisamos seguir esse exemplo e ser exemplos de boas atitudes, de bons sentimentos com outras pessoas também. Né? Então, esse foi o princípio do nosso estudo, do nosso segundo livro, e espero que nós possamos seguir aí as 24 aulas, e que você também leia o Livro dos Espíritos, que, na minha opinião, foi o livro que mais mudou minha vida e que abriu os meus olhos para o Espiritismo, né? Me respondeu muita coisa e me ajudou a entender muito sobre a doutrina, sobre a vida, e me trouxe muitas respostas que me ajudaram muito e me acalentaram muito o coração. Espero que isso sirva para você também. Ok? A gente se vê na próxima aula. Gratidão. Namastê. Namastate. Curso Básico de Espiritismo. Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEES.